Olá pessoal, vamos iniciar mais um episódio do Resenha Podcast. Hoje temos o prazer e a honra de ter como entrevistada a professora doutora Denise Steiner. Doutora Denise, ela é referência de dermatologia no Brasil. E vamos ter nesta conversa abordar temas similares que a dermatologia tem juntamente com a cirurgia vascular. Doutora Denise, muito obrigado por estar junto conosco no Resenha Podcast. Eu é que agradeço, é uma honra também estar podendo conversar com você, que tem feito um trabalho tão importante em prol, da qualidade da medicina. Denise, deixa eu perguntar para você. A vascular e a dermatologia, elas sofrem bastante com a invasão das nossas especialidades por não médicos. O que a dermatologia tem feito para evitar que a população sofra através desses não médicos realizando procedimentos? Nós estamos vendo na televisão, nas mídias sociais, várias complicações ou até fatalidades com isso. Qual é o ponto de vista da dermatologia, da sociedade? Você já foi presidente da sociedade. Como vocês estão abordando isso? Então, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia nos anos de 2013 e 2014 e havia assim um início, principalmente por parte dos biomédicos, dessa invasão. Então, desde então, a dermatologia tenta se mobilizar. Mas eu, doutor Armando, eu sinto assim talvez não, a gente não está conseguindo atingir, sensibilizar a população. Ao longo do tempo a gente já fez tudo, campanhas, de esclarecimento, a gente fez dossiês, levou para a Assembleia, mostrou o que está acontecendo, mas os conselhos regionais dessas outras especialidades, eles entram por brechas e confundem a população, porque na verdade alegam que podem fazer determinados procedimentos e isso não é possível. E há então uma banalização, como se tudo fosse fácil e você não precisasse de um preparo especializado. O dermatologista ele passa 3 anos especificamente trabalhando e estudando na área, e essa área de cosmiatria é introduzida também durante todo esse período. Então ele tem uma competência em geral de conhecer o produto que vai ser usado, de, na verdade, ter um domínio da anatomia, principalmente para evitar lesões vasculares. Então, é uma diferença, assim, da água para o vinho. Só que, mesmo assim, continua. Então, em vários salões de beleza, você tem injeção sem ter o menor asepsia, o menor cuidado. Não há um critério de fiscalizar isso. E segue. Então aí acontece uma tragédia, uma delas, um rapaz morreu por causa da aplicação de um peeling de fenol, e isso aconteceu porque há uma divulgação maciça por dentistas, por não especialistas, que o peeling de fenol é maravilhoso, simples, vai deixar um resultado estupendo, e aquilo fez com que muitas pessoas, a pessoa que realizou o peeling, ela não tem nem um diploma, ela não tem um diploma de esteticista, então ela comprou um curso online e começou a fazer. E ela não sabia que o fenol é tóxico, que você tem uma maneira de aplicar, o que poderia acontecer, e ela não tinha a menor condição de salvar aquela pessoa a hora que ela teve a complicação. Então, assim, você me perguntou o que a gente já fez, como a gente sente isso. É um sofrimento, um desgaste, e a gente o tempo todo tentando, mas eu acho que não atingimos ainda o ponto crucial. Você sabe que é interessante, porque como você mesmo citou, os conselhos federais, seja de odontologia ou qualquer outro, e o até o de medicina, eles fazem as chamadas resoluções. Exatamente. E essas resoluções, até recentemente saiu na mídia que o Conselho Federal de Odontologia irá lançar resoluções onde o dentista poderá fazer procedimentos de estética facial,
partir... Cirurgia. Cirurgia mesmo, não é processo, cirurgia mesmo. Né? E a gente sabe que resolução está abaixo da lei. Exatamente. Resolução não é uma lei. Não existe uma lei permitindo que o dentista, ou seja, o esteticista, o biomédico, qualquer outro, possa fazer esses procedimentos. No entanto, acaba no Brasil que uma resolução tem um efeito de lei. Eu vejo na mídia social, não, o Conselho Federal de Odontologia decidiu. Ele não pode decidir. E exatamente isso que eu sofri quando eu estava na sociedade como presidente, porque a gente entendeu exatamente isso. A lei está acima. A medicina tem a sua lei, o odonto tem a sua lei, cada um tem, cada profissão. Que também fala das competências. Mas os conselhos estão abaixo, mas eles entram, como eu falei, por brechas. Houve muita distorção do entendimento disso quando houve os vetos da lei do ato médico, então ficou assim um pouco confuso, né? Não deixou de ser a lei que está acima da resolução, mas ficou dando assim algumas brechas para que houvesse essa abertura. E isso causa, porque daí fica uma briga judicial constante. O advogado pede, daí consegue uma liminar, aí volta. Então nós estamos nessa briga há anos, assim. E o pior é que as pessoas estão morrendo. Isso. E assim... A população sofre, né? Exatamente. E não há uma atitude dos nossos parlamentares, assim, dura, porque também tem a questão dos votos. E nós somos minoria como votos. Exatamente isso. Denise, para você ter uma ideia, nós temos em torno de 600 mil médicos no Brasil, não chega a 600 hoje, acho que 575, mas logo com esse número de faculdades de medicina chegaremos a 600 mil médicos e por volta de 8 milhões de profissionais de saúde. Exatamente. Então nós não correspondemos nem 10% disto. No entanto, há um ponto que gostaria de passar, que nós, juntamente com o senador astronauta, na verdade é um projeto de lei do senador astronauta, o senador Marcos Pontes, ele, em conversa conosco, nós redigimos um projeto de lei, que o número do projeto é 1914/2023, que irá abordar exatamente isto, onde nesse projeto, não será proibido nenhum profissional de fazer nada, porém haverá limites. Ou seja, haverá um sarrafo. Para ele fazer procedimentos, ele terá que ter na sua grade, na universidade, de matérias. Por exemplo, o dentista quer fazer cirurgias plásticas. Ele vai ter que ter a grade que corresponda a este tipo de procedimento. Não só com uma doença, como também relacionado às complicações e como tratar. Né? Então você tem que fazer o tratamento, ele vai ter que ter um aprendizado, obviamente que isso talvez aumente o número de anos da faculdade. Porque isso que a gente também sempre argumenta, se você faz um determinado tipo de tratamento, uma abordagem cirúrgica, enfim, você tem que saber que complicação poderia haver, que a gente sabe que complicações acontecem, né? Somos seres humanos, não é nem por negligência, às vezes pelo organismo da pessoa. Então, quem faz esse procedimento, eu como médica vou fazer, eu tenho que saber que complicações podem ocorrer e tenho que saber tratá-las. Eu tenho que poder salvar a vida do meu paciente se acontecer alguma coisa. E esses profissionais... E você citou um ponto muito importante, porque aí ele vai ter que ter isso na faculdade, porque o que acontece hoje em dia? Isso também é uma questão muito séria, porque o biomédico, eu posso fazer, mas qual é a sua competência na área, por exemplo, de cosmetria? Não, eu fiz o curso tal. Quando você vai ver o curso tal, é um fim de semana, entendeu? 15 dias, quer dizer... Ele usa um diploma de algo, mas que não está caracterizado com toda a formação necessária, né? Exatamente isso. Um outro ponto muito importante é sobre a formação agora dos nossos especialistas. Eu observei que a dermatologia, o acesso é direto, né? Então você não faz mais 2 anos ou 1 ano de clínica médica.
você não faz a prova, você faz a prova para a dermatologia, obviamente que você vai ter o ensino básico com clínica, tudo isso, mas direto é algo que nós estamos propondo também para a nossa sociedade SBACV, de Angiologia e Cirurgia Vascular. E o que nós vemos hoje, principalmente nas redes sociais, é a divulgação, ou até, vamos falar, comercialização, né, de procedimentos médicos, como se fosse para vender um carro, por exemplo, ou uma roupa, né, e muito relacionado à estética. Então, tanto a dermato como a vascular, nós temos uma área relacionada à estética. A professora também ela coordena uma residência médica. Ela tem residentes há anos já. A minha pergunta é, como você vê os residentes hoje? Eles fazem a residência médica com o tratamento de doença, e menos até estética, mas depois que eles se formam, terminam a residência, eles vão para a doença dermatológica ou você acha que eles vão para a estética? Como é que está essa relação entre tratamento de doença dermatológica e a parte de estética na dermatologia? Olha, isso que você me perguntou me toca muito, porque eu fico assim muito preocupada com os jovens que estão chegando. E eu acho que houve uma mudança tão assim grande e uma mudança tão brusca, né, nas questões principalmente relacionadas à mídia, que a gente não pode ficar a gente tem que estar atento a isso. Houve inversão de valores, né? Houve assim, o que hoje importa é alguém que vai lá e faz um tipo de um espetáculo e mostra uma coisa. E também, a propósito desse caso da pessoa que morreu, uma paciente que eu estava atendendo falou, eu fui nessa pessoa. E eu perguntei, mas por que você foi nessa pessoa que não... Ah, porque ela tinha muitos seguidores, né? Então isso é uma coisa que os jovens também enxergam dessa maneira, né? Hoje esse é uma medida de valor e não é mais a medida de valor que nós tínhamos na nossa época, que era ser professora ou ter feito uma pós-graduação. Então isso está extremamente complexo. Uma aluna minha recentemente foi num curso caríssimo dado por uma pessoa e eu perguntei, por que você foi fazer esse curso se aqui você está aprendendo isso, né, de forma bem minuciosa? Ela falou, não, mas eu quero entender eu quero aprender como ela tem esse sucesso, né? E o sucesso é isso, aparece na mídia. Então, eu sei que a gente tem que ter cabeça, né, Armando, para acompanhar as coisas, as mudanças. A gente não pode se alienar a isso e não pode ficar velho nesse sentido. Mas é uma questão muito complicada pela velocidade, pela mudança de valores, né? Então, eu tenho essa preocupação. A gente insiste nisso, assim, de formação, de trazer ele para, né, a ciência, para a ética, mas eles também que sejam ótimos dermatologistas clínicos. A oportunidade de tratamento é menor na área clínica do que é na área estética. Tanto assim de oportunidade como onde eu vou trabalhar, como também de ganho, né? Então isso é uma realidade que a gente não pode negar. Então mesmo que ele seja um bom dermatologista clínico, ele acaba indo mais para o lado estético, né? E aí realmente não sei como vai haver a reversão desse caminho, né? E você sabe, Denise, que eu já escutei o jargão assim dos jovens, colegas médicos, já jovens médicos, que só faz residência quem não se garante no Instagram. Não sei se você já ouviu isso. É mais ou menos o que você se falou. Não importa onde foi que você fez sua residência, o seu doutorado, o seu mestrado, não. O que importa é o número de seguidores no Instagram. E nem sempre isto é um parâmetro fiel, diria até quase nunca é um parâmetro fiel para
você escolher um profissional apenas porque ele tem seguidores e mostra imagens que você sabe, hoje você pode fazer o Photoshop com facilidade, né? Tem gente que fica linda no Photoshop, pode ser varizes, perna fica linda no Photoshop. Hoje o próprio Instagram, a própria mídia, ela já lhe permite essas modificações. E um dado também que eu tenho observado muito, eu quero saber a sua opinião, no Instagram, é que você sabe que em 2023, em janeiro, o Conselho Federal de Medicina aprovou, né? Ele aprovou, por exemplo, o pré e pós, ou aprovou que o paciente possa fazer você possa citar o paciente. Mas o que é importante do pré e pós é que você efetivamente precisa colocar no texto as possíveis complicações que aquele procedimento possa vir a ter, né, e dados relacionados ao procedimento. E eu não tenho visto isso. Mais do que um paciente. Mais que o paciente. E ninguém segue essa regra. Não, eu não vejo absolutamente. Eu vejo como nós falamos, vai vender uma camisa, mostra lá um caso e isso é muito ruim, eu acredito. O problema disso também é que, novamente, essas outras áreas da área médica, assim, que não tem esse controle, né? O odonto nunca teve. Então, ele vai lá e mostra, enquanto que o Conselho de Medicina não permitia. Então, claro, eles tentaram fazer um ajuste, que eu acho que é melhor, mas mesmo assim não é seguido, né? Então, não sei como vai caminhar isso, se vai ajudar o médico e o paciente. Olha só, Denise, eu até também fiz uma publicação no meu Instagram sobre o que ocorreu com processos judiciais contra médicos de 2023 e 2024. Porque, como eu disse, foi em 2024 que entrou a nova lei, a nova resolução, do CFM relacionado à divulgação médica, à propaganda médica. Não sei se você está ciente, mas houve um aumento de 506% de processos judiciais contra médicos. Não sabia. Hoje, olha, em 2023 haviam 270 mil processos contra médicos. Em 2024, 780, por volta de 780 mil processos judiciais contra médicos. Ou seja, isso não é uma coincidência. O que está ocorrendo? Da feita que o médico apresentar o pré e o pós, ele está garantindo resultados. Se ele está garantindo resultados, o juiz entende que a profissão dele é de fim, não de meio. Medicina é uma profissão de meio. E se ele apresenta o pré e o pós, não comenta nada sobre as complicações que possam ocorrer, ele vai para a lei do consumidor. Então, com isto, ele é processado. Então, os jovens têm que estar cientes disso. E é interessante que ocorre uma diferença, assim. O paciente, ele processa o médico, né? E até, assim, tem essa ânsia aí de, né, querer o resultado, não conseguir o resultado, então eu vou te processar. Mas é interessante que quando é com outro profissional de saúde, talvez porque eles se sintam ligeiramente envergonhados de escolher um outro, ou culpados de escolher um outro profissional, que talvez ele no fundo saiba que não é o adequado, ele não processa. Então os dentistas, os biomédicos não são tão processados como o médico. E além disso, o médico tem que assumir o erro, né? Tem que assumir o erro. Que é outra complicação. Mas você observa que eu acho que essa escalada do número de processos, ao meu ver, a minha opinião, vem exatamente com essa nova resolução. E aí, da feita que a pessoa começa a mostrar como é o pré, como é o pós-operatório, está garantido o resultado. Promessa. É uma promessa para isso. E esta é uma visão que os médicos jovens têm que estar cientes. E para finalizar, eu queria perguntar a você, também a Vascular, ela está fazendo muitos procedimentos na própria clínica, sabe? De safena, por exemplo, muitos têm uma chamada flebosuíte, vocês sabem disso,
e faz procedimentos na própria clínica, não leva o paciente para o hospital, fala que é mais confortável para o paciente fica menos estressado, já sai desse procedimento, vai para casa. Qual é a visão da dermatologia, que tem a parte cirúrgica da dermatologia também? Tem a parte estética, mas tem a parte de implantes, de procedimentos também que a dermato faz. Como, de uma maneira geral, a dermatologia também, de uma maneira geral, né? Eu, por exemplo, não tenho, eu faço todos os meus procedimentos no hospital. Me sinto muito mais seguro, e principalmente para o meu paciente. Mas isso é uma opção para cada um. Mas como é a dermatologia hoje está? Ela está no mesmo pique da angiologia e cirurgia vascular? De uma certa forma, sim, porque a dermatologia ela foi avançando em certos pontos, né? Um deles é cirurgia, mas todo dermatologista, a qualquer tempo, era capaz de tirar um sinal, era capaz de tirar uma verruga, então isso estava incorporado. A cirurgia dermatológica foi se aperfeiçoando. Hoje nós temos grandes cirurgiões que fazem a parte oncológica também, enfim, cirurgias grandes, e tem formação para isso. Mas assim, como no meio do caminho tem de tudo, foi se incorporando de fazer muita coisa no consultório. Então a maioria acaba fazendo muita coisa no consultório, embora haja uma regra muito clara, né, de que tipo de consultório você tem que ter para realizar tal procedimento, outro procedimento. Certo. Então, assim, é uma necessidade seguir esse critério, mas há uma tendência também de fazer mais coisas no próprio consultório. Olha, pessoal, foi uma conversa maravilhosa com a doutora Denise. Eu acho que todos vocês aproveitaram bastante. Eu, pelo menos, tive uma nova visão da dermatologia, principalmente vinculada à cirurgia vascular. Denise, muito obrigado por estar presente aqui conosco. Espero em breve ter uma nova conversa com você. Muito obrigado. Eu que te agradeço, e eu quero deixar assim muito reforçada o quanto nós temos que ser gratos a pessoas como você que realmente dedicam o tempo em analisar todas essas situações e tentar melhorar, né? Porque isso é uma abnegação, assim, você poderia estar sossegado no seu canto, é super bem sucedido, uma referência, e podia lá estar ganhando seu dinheiro, e no entanto você está entrando em questões tão críticas, né, das situações. Isso eu agradeço e me coloco à disposição. Obrigado, Denise. Obrigada. Okay, obrigado.